E aí, pessoal, voltando à nossa realidade térmica, né? Saímos do frio da Patagônia e é importante a gente falar que nós já estamos de novo no Ceará, de novo sentindo calor. Pra gente é muito legal sentir essa diferença de temperatura, mas falando de frio, eu trouxe duas pessoas importantes nessa nossa viagem da Patagônia, nessa nossa viagem para o frio, tá? Hoje, especialmente hoje, o podcast vai ser para falar desse acontecimento, que eu também participei, então hoje vai ser mais do que uma entrevista, vai ser um bate-papo entre nós três aqui, eu e esses dois convidados, que foram importantes, que são importantes nessa nossa trajetória, então hoje não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo bem legal, tá? E apresento para vocês novamente, porque não é a primeira vez que ele já veio aqui, novamente apresento para vocês Matheus Soares e doutora Daniela. Boa tarde. Oi, pessoal, tudo bom? Então, pessoal, e é isso. Então, a ideia nossa aqui hoje é bater um papo, conversar, falar um pouco sobre como foi a nossa preparação, como foi que a gente embarcou nessa ideia de ir para a Patagônia e, enfim, contar tudo que aconteceu lá, tá? Então, se quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, você que está assistindo agora, né? Não tem problema, depois a gente faz com que eles respondam as suas perguntas. Mas eu quero que cada um de vocês comecem contando como foi a ideia, de onde surgiu essa ideia de ir para a Patagônia, doutora Daniela. Então, a ideia da Patagônia já surgiu o ano passado, só nós dois, junto com o Adriano, fomos. Realmente, como a gente chegou lá, Adriano? Não sei, né? A gente foi fugindo do calor e encontramos o frio. Ano passado foi bem frio. Foi muito frio, muita chuva. Mas esse ano também foi muita chuva. Muito frio, realmente. O clima foi um pouquinho mais legal com a gente em relação do dia da prova, mas realmente nós que estamos acostumados a esse calor constante, o choque térmico mexe muito com nossa fisiologia pré-prova, realmente. E aí, Matheus, como é que foi assim, surgiu essa ideia de ir para a Patagônia? Me conte aí como é que foi. Essa ideia surgiu, a gente estava um sábado, um final de semana à tarde, conversando lá na varanda da sua casa, né? E o doutor Adriano e a doutora Dani me contando as experiências que eles vivenciaram lá, né? E então recebi esse convite, me preparei muito e fomos, né? Agora, no decorrer da nossa conversa do podcast, a gente vai esclarecer aí alguns pontos principais, como foi. Também foi muito desafiador, como a doutora Dani relatou, né? A questão do frio. Eu pensei que eu ia sofrer muito, cearense nativo, mas depois de 3 dias, né? Toda a equipe também comentou, me adaptei muito rápido ao frio, pensei que ia sofrer muito, mas foi muito boa a experiência e vamos lá pro bate-papo. Mas é importante falar que o Matheus, no primeiro dia, ele parecia... Eu não tenho foto aqui para mostrar, mas eu acho que tem foto no Instagram dele. Depois abre aí pra gente dar uma olhadinha. Se tem foto no Instagram dele do primeiro dia. A gente estava em Bariloche. O Matheus parecia um ator desses de cinema, com um blusão, com luva, cachecol. Isso foi no primeiro dia. Realmente não estava como o frio do ano passado. Ano passado a gente ficou numa situação quase que insuportável lá nas ruas de Bariloche. Esse ano foi mais ameno, a gente passeou bastante, era Páscoa, ano passado foi uma semana antes da Páscoa. Esse ano coincidiu com o domingo de Páscoa. O Matheus foi para a igreja enquanto a gente passeava lá nas ruas de Bariloche e o frio aceitou que a gente tirasse fotos, tal. Mas ainda assim o Matheus sofreu um pouquinho com a temperatura, mas depois nos outros dias já parecia um nativo, como diz ele, de short, de chinelo, foi bem legal. Mas mesmo assim a cultura é diferente, né, o idioma? Sim, completamente outro idioma. E pra mim foi como eu tava conversando, como se fosse uma quebra de barreira. Pra mim foi muito gratificante, porque no início eu senti um pouco de, não vou dizer medo, mas inseguro, né? Outro idioma, outras pessoas, como ia ser esse meu impacto. Mas depois que a gente passa dessa barreira, dessa parede que impede a gente, o medo faz com que a gente regrida. Isso pra mim depois fluiu naturalmente, então foi muito gratificante. Muitas experiências que a gente vai relatar aqui também ao decorrer do podcast. Aprendi muita aprendizagem, então foi muito top. Cresci bastante, tanto como atleta, pessoal e também profissional também. Realmente assim, essas viagens que a gente inventa de nos desafiar, nós com o Adriano sempre
fazemos viagens associando o turismo junto com o esporte, porque nossa vida realmente tem a ver com isso. E essa primeira experiência de levar a equipe, cada uma com um objetivo completamente diferente, foi muito legal em relação a não só a experiência do desafio da corrida como tal. Cada um foi tendo uma experiência em relação à superação individual. É um clima completamente diferente. A cultura do sul da Argentina é muito diferente da que a gente vivencia aqui. Mas essa adaptação de um dia após outro dia, e você vai se sentindo mais relaxado, mais em casa, e faz que no dia da prova tudo isso faça sentido para esse período que a gente teve de preparação para chegar no dia do evento da corrida da Patagonia Run. E foi muito legal. Foi, é isso. É isso que a Daniela está falando, porque assim, ó, a gente vai falar da preparação já, mas uma coisa né, como ela já falou, a gente viaja para vários países, viaja para vários lugares para fazer alguma modalidade esportiva que a gente gosta. Outra coisa é você pegar pessoas diferentes, né, com níveis não atléticos, mas níveis culturais diferentes, né, pessoas que, por exemplo, que tinham uma barreira do idioma, pessoas que são mais introvertidas, e colocar todo mundo junto dentro de um avião, viajar para um país que para a maioria deles era totalmente desconhecido, né? Eu e a Daniela já tínhamos participado da modalidade ano passado nesse mesmo local, mas por todos os demais não era conhecido deles. Então, a Natália, aliás, a Natália já conhecia, Natália que também foi participando com a gente, Natália foi para um desafio, a Rani e o Fausto foram estrear. Tem uma foto aí, vocês estão vendo a foto aí agora. Isso é o nosso embarque no aeroporto. Então, a Natália, aí ao meu lado está a doutora Daniela, o Matheus e o Aloísio. O Aloísio foi com o objetivo de dar o suporte da viagem na parte fisioterápica. Então, o Aloísio, que é um quiropraxista, ele é professor de educação física, ele foi para dar o nosso suporte. Isso também já era algo muito diferente, é algo que não é comum nas nossas viagens esportivas. A gente vai para fazer a modalidade, dessa vez a gente tinha um suporte para intervalo entre um treino e outro, um suporte pós-prova, todo mundo sofreu no seu nível, mas todo mundo sofreu durante as suas provas, então a gente precisava, foi uma peça fundamental a presença do Aloísio, que também para ele era uma barreira, tá conhecendo um novo idioma, tá conhecendo um novo país e tá indo lá sentir um pouquinho do frio com a gente. Mas vamos falar como foi a preparação. Por quê? Para a preparação, ninguém aqui tinha a possibilidade de se expor à temperatura que a gente ia ter durante a competição. Como é que foi para você, Matheus, tentar se preparar em relação ao frio para poder participar dessa competição? Então, assim, para mim já foi uma quebra de barreira bem constante. Eu tentei adaptar o melhor possível, né, o meu corpo, a minha fisiologia, 1% pelo menos do que a gente fosse encarar lá. Então, o que eu estava fazendo? Eu ia treinar em serras aqui no Ceará, né, quem conhece, Pico Alto, Guaramiranga, esses locais que tem o clima mais abaixo, a gente tentava adaptar. E também, no final da minha preparação, já estava chegando aqui no nosso inverno. Então, eu saía, é claro que isso tudo com cautela, preparação. Já tinha conversado com o doutor Adriano, que é o meu médico, né, com a minha treinadora. Saía para treinar na chuva, para tentar adaptar o meu corpo, né, já também com aquela preparação, aquela atenção para que você não adoeça antes da prova, mas graças a Deus deu tudo certo. Então a gente saía para correr na chuva, eu saía um pouco mais cedo de casa, 4 horas da manhã, já para tentar realmente adaptar com o que a gente vive aqui com a nossa realidade, né, aqui no Ceará. Então para mim foi um desafio muito, muito bacana essa questão da preparação. Eu tive aí eu tive uns 9 meses, aí adaptação física, climática, treinar também, muito importante, que o doutor Adriano tocou na tecla, a questão do que você vai utilizar no dia, né? A roupa que você vai utilizar no dia, meia, tênis, tudo, alimentação, toda a estratégia. A gente, né, não só eu, toda a equipe, a gente utilizou antes, a gente trocou informações nos nossos grupos do que eu ia utilizar, em que quilômetro ia tomar, o que ia comer. Então,
esse realmente o papel da equipe foi muito importante, que a gente trocando ideias, como eles já foram ano passado, né? Teve a Natália também. Ó, Matheus, assim, tu vai ter que usar esse tipo de roupa. Ó, Matheus, a gente tem que se preparar, pode ser que caia neve. Então, a gente foi se adequando e esse papel da equipe é fundamental. E deixa eu te perguntar, e em relação à altimetria, porque a gente foi para uma modalidade de montanha. Aqui, os lugares que a gente tem com altimetria, com certeza não chegam a essa altura, né? Não. Como você fez para conseguir condicionar teu corpo para dar conta dessas duas provas que você participou? Porque a diferença da gente, você participou no vertical, que depois ele vai explicar direitinho em que consiste essa modalidade, e nos 42 quilômetros. Então, o corpo, a tua preparação deveria ter tido alguma singularidade nesse sentido. Sim. Então, como a doutora Daniela me perguntou, o que eu tentei adaptar? Então, se eu vou para um lugar bastante elevado, então eu tenho que treinar com o que eu tenho. Então, o que foi que eu fiz? Eu ia para uma determinada serra aqui que a gente tem próximo e fazia o máximo que eu podia de subir e descer, que a gente vai criando a altimetria, né? Que chama altitude. A gente vai tentando, o corpo, então, vai se adequar àquele estado que não está confortável. Então, eu subia e descia várias vezes, que ia chegar um pouco parecido com o que eu ia pegar lá. Então, era o que eu tinha, não valia a pena a gente sair do Ceará e ir para outros estados, né? Que a gente também tem outros estados bastante bons, que é o Base do Trail, que é praticamente Minas, Rio, né? Aquele pessoal de lá. Então, não valia a pena pra gente já estava se preparando, questão financeiramente, o físico também, então a gente treina com o que faz. Então, foi bastante... Isso para mim foi bastante gratificante, porque eu vi que o meu corpo, ele respondeu da melhor forma possível lá, onde estavam concentrados os melhores na modalidade que a gente gosta. É verdade. Em relação ao treinamento, eu queria deixar claro essa questão que vocês falaram de roupa. Olha só que importante, pessoal. Durante o treinamento, várias vezes durante o treino, eu sofria, a perna inchava, eu falava, eu tô com problema circulatório, tô com falta de água. Isso era importante da gente ver. Então, se eu tivesse ido para a prova com a roupa que eu fiz o primeiro treino, não tinha dado certo. Só para vocês verem a importância. E às vezes o cara fala, não, eu vou com qualquer short, eu vou com qualquer camisa. No meu caso, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, eu fiz a escolha perfeita em relação à roupa, em relação à suplementação, mas a roupa principalmente porque eu tinha um short, que era o short que normalmente ocorria, e eu sempre sentia que eu travava um pouquinho. Uma semana antes, a gente fez a troca, inclusive para poder estampar a logomarca da Colostro na calça, eu tive que fazer uma aquisição de uma nova calça, então tive que correr na loja para comprar uma calça igual, do mesmo jeito que eu já tinha praticado, já tinha treinado, exatamente para não diferenciar muito. E foi certeiro. Então, para vocês entenderem a importância, né? Teve treino nosso que a gente faltou a água. Exatamente. E o legal, o pessoal da corrida com certeza sabe, que tem uma frase muito importante que a gente tem como princípio. No dia da prova, você não experimenta nada novo. Ou seja, a preparação não é só correr, você experimenta tênis, meia, a roupa, a suplementação, a hidratação, tudo isso tem que ser feito antes do dia da prova, porque no dia da prova nada se experimenta. Nada pode dar errado, né, no dia da prova. Então, é como o doutor Adriano falou, né? Então, para mim, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma prova um mês antes, corri com um short de compressão, que a gente chama, e eu vi que para aquela quilometragem o meu corpo não dá. Mas eu sei que aquele short de compressão, ele me ajuda para outra quilometragem. Então, até isso aí, o seu corpo responde totalmente diferente. A questão da suplementação. O doutor Adriano me indicou uma suplementação. Eu comecei a usar. Aí eu fui lá no grupo, pessoal, feedback. Tô usando essa quantidade, com essa quantidade, é o nosso segredo do campeão. O doutor Adriano já revelou meu segredo aí. Revelei não. Revelou. Revelei não. Nosso segredo está aqui. Nosso segredo é o Colosso. Nosso segredo é o Colosso.
Mas eu contei 2 suplementações que o Matheus utiliza, não contei a forma que ele utiliza, mas eu contei o que ele utiliza. É um segredo. Continua sendo. Todo mundo sabe que na Coca-Cola tem alguns segredos. Sabe o que tem, não sabe a forma que é feita. Por isso é um segredo. Mas realmente é esse aqui, ó. Eles não deixaram terminar, mas esse aqui é o segredo do campeão, ó. Não deixaram finalizar. Então, a gente utilizou. Eu testei, né, a quantidade X. E a gente foi testando e eu já fui soltar, ó, doutor Adriano, esse aqui dá certo, vamos usar essa quantidade aqui de colostro, tantas cápsulas, em que momento a gente vai utilizar, certo? Doutora Daniela também, eu dei lá o feedback para ela, Matheus, gostei, deu certo. Então, quando a gente já chegou no dia da prova, nada deu certo. Usamos a nossa quantidade já perfeita, o nosso corpo já estava... Nada deu errado, nada deu errado. Nada deu errado. Então, exatamente. É isso, é testar isso. E nada foi uma nova experiência, foi tudo a gente planejou, fez o que foi planejado realmente. Sim. Aí tá aparecendo colostro aqui na tela. Olha aí. Deixa eu ver se eu acerto, é desse lado. Aqui, ó, desse lado, tá aparecendo aí o site da Colostro. Quem tiver curiosidade de saber o que é colostro, acho que a maioria de vocês já sabem o que é colostro, né? Aquele primeiro líquido que a mãe dos mamíferos, incluindo o humano, transmite para o seu filho grande imunidade, saúde digestiva, saúde de pele, o sistema imunológico melhora muito, inclusive colostro ajuda, não sei se vocês sabem disso, colostro ajuda na liberação de melatonina, que vai fazer com que você também tenha uma noite de sono melhor. Tudo isso traz saúde pra gente. Então, por isso que a gente sempre indica colostro, além de que a colostro mudou a nossa realidade, mudou a nossa saúde, sim, tem feito diferença, inclusive no nosso mundo digital aqui, a Colostro é a nossa parceira aqui em relação a todas as nossas gravações aqui no estúdio, e inclusive a Colostro fez uma grande, gigantesca parte dessa nossa viagem. Colostro fez parte da vida do Matheus como atleta, da nossa vida como líder, como corredor, como pessoa, como ser humano, como médico. Então a Colostro, ela faz parte de tudo isso que vocês estão assistindo aqui, de tudo isso que vocês veem nas nossas redes sociais. A Colostro faz parte. E assim, voltando para um ponto da Colostro, né? Eu recebo essa pergunta várias vezes durante o dia, né? Várias pessoas me perguntam: ah, Matheus, o que foi que elevou o teu grau de performance? Cara, assim, a partir do momento que eu comecei a utilizar o colostro, ali logo nas primeiras semanas, a questão da minha recuperação. A recuperação. É incrível que eu posso fazer um treino pesado hoje. Amanhã eu tô 0 total. Então, é um hábito, né? Você tem que utilizar, tem que colocar na sua rotina todos os dias. Então, pra galera, não que é só corredor, mas pra galera que pratica qualquer atividade física, que tá envolvida dentro do esporte, isso aqui faz totalmente a diferença. E outro ponto muito importante, né, pra você estar bem também, o seu corpo, a sua imunidade. É isso. A sua imunidade, pra que você não fique ali resfriado, que ali também vai atrapalhar a sua performance. Eu tenho essa experiência, eu sou muito suspeita em relação à utilização do colostro, tanto que eu sempre estou prescrevendo, porque o que eu entendo da suplementação, o colostro, ele realmente, quando você está iniciando algum processo viral, alguma gripezinha, como a gente fala, você começar a utilizar ele, vai fazer que ele realmente cesse esses sintomas pré-gripais. E claro, e para a gente, na utilização do colostro, após uma prova, alguma atividade física exaustiva, a recuperação é incrível. É incrível. Realmente, a gente estava fazendo o que depois da prova? No dia seguinte, a gente foi passear de bicicleta. Não, se contar, porque assim, ó, apesar de muita gente não acreditar, né? Eu corri muitos quilômetros e no outro dia já estava 0 quilômetro. Então, assim, claro, você tem uma dorzinha muscular na hora de subir uma escada, tem algumas coisas que também... Mas nada impeditivo, nada invalidante, nada que me dificultasse, por exemplo, tomar um café passeando. A gente passeou na cidade. Um dia eu cheguei na madrugada e no outro dia cedinho a gente já estava passeando na cidade, buscando um local para tomar um café da manhã. Então, não faz nenhum sentido a gente deixar de mencionar
a suplementação colostro por tudo que ela significa nessa nossa competição. A gente vivencia e nós utilizamos, realmente somos parte dessa experiência, né? A gente faz uso diário e fazemos os ajustes das doses quando realmente é necessário. Uma atividade física exaustiva, um início de algum processo gripal, infeccioso, a gente faz os ajustes da dose. Sim. E dá super certo. Sim, e pra mim também, muita gente, caraca, Matheus, como é que foi isso? Tu fez 2 provas, no terceiro dia da terceira prova bem intensa, da segunda prova bem intensa, que foi os 42, né? Foi de um dia para outro, não foi? Sim, sim. Eu fiz o PR, o vertical, do outro dia eu já fiz os 42 e no outro dia a gente já tava fazendo a escalada de bicicleta lá. Porque realmente é montanha, a gente tava subindo todas as nossas saídas. Então, pessoal, como assim? Não entendi. Aí eu fui contar realmente a história do colostro, né? Que fez a minha totalmente diferença. Mas aqui, ó, vou contar pra vocês aí que tá o segredo do campeão. Assim que eu terminei todas as atividades, o meu médico, é claro, o cara cuida de mim, ó. Já foi aqui, ó, tome aqui, ó. Já fui logo tomando 2 sachês. Ó, tô revelando, viu, ó. A minha quantidade que eu tomo. Fui lá e utilizei 2 sachês. Então, pessoal, a recuperação e outro detalhe também muito importante. O meu fisioterapeuta, que é o Aloysio, ele sabe que eu tenho assim, uma pequena tendinite no pé esquerdo, né? Inflamou um bocado porque a intensidade a gente tem que revelar que foi muito grande. Cara, mas só que depois dessas 2 provas, 48 horas, eu já tava pedalando de bicicleta, que foi muito importante logo após a prova. Então, a questão da desinflamação, colostro é sensacional. Aí, muito bom. Viemos e eu fiz aí praticamente quase 50 quilômetros 2 dias, né? Que foi 42 e já emendei já contra a prova e a gente pedalou. Então, o processo desinflamatório, colostro, sensacional. Não, claro que a gente tem que dar o crédito para o Aloysio, que o Aloysio também fez um trabalho lá com as botas pneumáticas. Sim. O Aloysio levou todos os equipamentos dele, não todos, né, mas os mais portáteis ele levou para dar esse suporte. Sim. Faz toda a diferença a gente ter um fisioterapeuta. Se você que está em casa está querendo alguma orientação de uma pessoa que é um professor de educação física, é uma pessoa que é fisioterapeuta, então ele conhece não só de uma prescrição de treino, tá? Não é que ele seja melhor do que outras pessoas, mas ele fez a faculdade de educação física, pode te prescrever um treino à distância. Ele fez a faculdade de fisioterapia, então ele conhece o que esse treino vai causar em você e ele pode te ajudar nessa sua recuperação. E além disso, o Aloysio é um quiropraxista que fez esse trabalho com a gente lá de, tô com uma dor no joelho, teve momentos lá que ele teve que fazer um agulhamento no joelho do Matheus porque estava sofrendo de dor. Então, ter um suporte multidisciplinar é super importante para uma prova. Inclusive, assim, o Aloysio fez parte da nossa pré-prova, porque ele foi o responsável pela preparação da parte do fortalecimento. Nós fazíamos 3 vezes na semana os exercícios físicos focados na corrida, que isso fez que realmente a gente tivesse um bom desempenho durante a corrida, porque quem corre sabe que só corrida, só correr não é suficiente. A gente tem que fortalecer outras musculaturas para justamente que esse momento da corrida não seja um momento que você vai desgastar ou vai provocar alguma alteração, algum desgaste a mais nessa musculatura ou na articulação que realmente pode chegar a sofrer muito, né? É o que ele me fala bastante, né? Matheus, a gente tem que trabalhar na prevenção. Exato. É o mais importante, pô. Você tem que trabalhar prevenir. Na prevenção. Isso. Antes, eu como já sou atleta, já amadureci bastante as minhas ideias, né? A minha realidade. Então, hoje eu já absorvo isso que ele bate bastante aqui, a vozinha dele aqui, do Aloysio. Matheus, trabalhe na prevenção, é muito importante. Assim você vai competir mais, você vai ter outra realidade. Você chega a ter uma longevidade na tua área esportiva. Esse é o objetivo de prevenir. Tanto utilizar a suplementação, exercícios de fortalecimento, não só fazer atividade na modalidade que a gente executa. Porque o pessoal pensa que é muito fácil só chegar e colocar um tênis, mas não, é outra realidade. Você tem que ter uma suplementação adequada, você tem que ter um profissional que vai lhe planilhar da forma correta
Eu vou puxar já um gancho E aqui, aí, doutora. essa- No caso, a planilha, gente, e a os planilha, três aqui e os teve a mesma planilha. Olha. Aliás, Não, a mesma planilha não, a mesma a mesma pessoa que coisa. planilhou. Pessoa, Isso né? aí, Mesma a pessoa Gugu, a Grace, treinamentos, ela fez parte desse processo. Se o Aloysio fez o treinamento de fortalecimento muscular e a parte da fisioterapia, a Grace treinamento fez, ela nos forneceu a coach, nossa coach. Ela fez as planilhas da corrida, cada uma, claro, sempre individualizada. Isso é muito legal, porque, claro, a gente tem horários diferentes. Sim, então, ela foi... E a senhora puxou um gancho até bacana, que a vez a gente estava conversando na nossa recuperação na piscina ali, né? A questão do horário, né? A gente estava encaixando, e a doutora Daniela, a gente conversando, né? Questão adaptação. Todo mundo, os três que vivem a realidade diferente, né? Doutor Adriano tem sua rotina, doutora Daniela, eu tenho minha rotina. Então, é sempre bom e também ter o feedback com a treinadora, né? Com certeza. Que ela me cobra bastante. Grace, foi assim, eu senti isso. E ela me escuta bastante, né? Eu falo, Grace, na semana eu acho que encaixaria melhor minha performance assim. Ela, Matheus, realmente. E realmente no final de semana a gente fazia aqueles treinos longos. Mas essa importância de um treinador, o treinador tem que escutar, o aluno, porque nós não vivemos só nós não somos atletas profissionais, nós temos nossa rotina como trabalhador, como funcionário, atendemos pacientes, então existem muitas mudanças e às vezes a gente tem que encaixar uma rotina de treino nesses horários às vezes meio malucos, às vezes muito de manhã cedo, às vezes só no final do dia, isso vai variando e o treinador tem que ter essa sensibilidade e realmente a Gugu, a Grace, ela fez justamente, ela adaptou cada planilha à nossa realidade. E olha que bacana aqui, né? É como se fosse um leque ali, todo mundo junto. A gente conversando com ela, a gente passando esse feedback, eu já falava assim, eu estou sentindo um desconforto assim. Já falou com a Aloysio? Já fez a prevenção? Então, é um elo ali que todo mundo se comunica e conversa a mesma língua. Exatamente. Então, por isso que é bacana, né? A união do grupo, a união do time, né? O ciclo de amizade é muito importante. Os médicos, né? Fisioterapeuta, suplementação, treinador, então ali amigos também, né? Que até a gente já viu a realidade também de um nosso amigo, que inclusive o Aloysio também vai acompanhar agora, fora, né? Sim, Luiz, na Argentina. Temos um atleta argentino. A equipe está crescendo, né? Está crescendo, então, toda para fora. Isso, a equipe agora já tem atleta internacional, a gente tem atletas de várias modalidades, e agora a gente está com um atleta dessa de corrida montanha, que é o Luiz, ele lá da Argentina também. E se você quiser fazer parte de toda essa história, se você quiser correr, inclusive essa modalidade esportiva que a gente está falando, existem várias provas Brasil afora, tá? Eu vou pedir para a gente colocar um vídeo aqui só para vocês verem. É um vídeo, é oficial, mas talvez não é o vídeo padrão deles, mas eles fizeram um vídeo meio que resumo do que aconteceu na Patagônia, só para vocês entenderem. Tem jeito de colocar? Olha só, esse vídeo aí, ó. É o vídeo que mostra mais ou menos do que aconteceu. Não sei se vai dar para ouvir o áudio, mas não tem problema. Dá? Ótimo. Então, ó, dá uma olhadinha, pessoal, o que aconteceu nessa prova que a gente participou. São mais de 6.000 pessoas. Mais de 6.000 pessoas, é a corrida mais importante da América do Sul. Das Américas, de forma geral. E o legal é que a cidade de San Martín de los Andes, ela vivencia esse evento. Os comerciantes, as pessoas que estão acompanhando os atletas, é um evento, é uma semana, uma energia incrível. Sem contar que eles são super acolhedores, né? Eu me senti super confortável lá. Super confortável, né? Então aí o vídeo dá pra ver mais ou menos como é. Claro, esse vídeo aí ele tem um destaque principalmente pelos atletas de destaque, né? Os atletas principais. É a corrida dos 100 milhas, é a prova principal, mas você vê que tem ambientes diferentes, ó. Tem ambientes que são muito abertos, tem ambientes mais fechados, tem esse aclive importante aí que os meninos passearam por ele, né? Que exige bastante. Paisagens inimagináveis, você pode perceber aí, ó, o drone está mostrando locais lindos, maravilhosos, por onde todos nós passamos, né? Alguns passaram em ambientes diferentes uns dos outros,
mas todos tiveram acesso a locais lindos, de vegetações completamente diferentes, tá? Não é uma vegetação muito comum no Brasil. Florestas com vários troncos secos, área de pedras vulcânicas, muita altitude, tem riachos, muito riacho, essas fogueiras aí que tentavam esquentar, sobretudo muito frio, mas foi legal. Foi muito legal e essa experiência você também pode participar. Já tem a data do ano que vem, começa no dia 1º de abril do ano que vem, né? Do 1º ao 4, se não me engano, são 4, 5 dias de prova que eu aconselho vocês a irem antes. Essa largada aí agora é a largada noturna, foi a largada dos 110 quilômetros, essa que vocês estão vendo agora. 110 quilômetros largou às 8 da noite, então tem toda uma iluminação. Essa é a chegada dos 100 milhas. Pereira, um atleta local, um atleta lá da Argentina. A Argentina ganhou os 160 quilômetros, né? E aí Paulo Capel, segundo colocado, um dos atletas mais famosos do mundo, mas que dessa vez ele ficou em segundo. E imagens que são inesquecíveis para todo mundo, o nascer do sol, vou mostrar para vocês também. Eu presenciei esse nascer do sol lá de cima da montanha. Então é uma situação muito legal que eu acho que todos vocês poderiam ter a oportunidade ou de assistir ou de, se quiser, participar. Dá tempo? Dá super tempo. Dá tempo porque falta um ano para isso. Se você deseja a distância que quiser, 10 km, 21 km, 42 km, 70 km, e aí tem as exigências das outras duas provas, 110 e 160, porque precisam de pré-requisitos. Mas as anteriores que eu citei, todas elas você pode fazer parte, basta se dedicar, basta treinar, basta buscar uma equipe multidisciplinar que vai te dar um suporte em relação ao seu treino, em relação à sua suplementação, em relação à sua alimentação. Eu acho que todo mundo aqui deveria, uma vez na vida, participar de algum desafio importante. Não só essa corrida, isso aqui é porque faz muito sentido pra gente, mas fazer alguma coisa na sua vida que te desafie ao máximo. Você vai entender por que a gente é tão apaixonado com todas essas corridas. Viram aí esse vídeo, é um vídeo só introdutório do que foi esse 2023. Eles devem lançar um vídeo maior, com melhores detalhes ou com mais coisas do que aconteceu lá, mas para deixar para vocês a oportunidade, quem quiser participar. Começa dia 1º de abril do ano que vem, essa prova, né? É na cidade de São Martín de los Andes, bem lá embaixo, lá no sul da Argentina. Não é tão sul, não é no finalzinho, mas está bem localizado ali perto do Chile. Todo mundo tem acesso via aeroporto, então é só planejar que acho que todo mundo pode participar. E puxando um pouquinho o que você falou, Adriano, do desafio. A gente conversou bastante, né, em relação a isso, porque cada um vivencia o esporte em forma diferente. O Matheus, ele é mais alto rendimento, eu utilizo ele como... Eu falo que o esporte para mim é uma terapia. O Adriano, ele puxa mais para o desafio pessoal, de superação mesmo. E então, assim, cada um tem seu objetivo. Eu acho que o esporte, independente da modalidade que a gente escolha, porque realmente ninguém pode falar para ninguém qual esporte praticar, qual atividade física fazer, porque isso é muito individual. Sim. Agora, eu sou muito apaixonada por falar realmente que nós precisamos sim ter como rotina de vida uma atividade física, seja uma corrida, seja uma luta, seja uma dança. Tem que ter uma musculação, tem que ter um motivo para você mexer seu corpo. Nosso corpo não está feito para ficar parado, para serem sedentários. Então, realmente, a gente tem que rever essa situação. Hoje em dia, o mundo inteiro está com toda essa facilidade. A gente está vivenciando literalmente uma pandemia de sedentarismo. E tudo que acarreta um sedentarismo, um corpo parado, né? Sim, com certeza, né? A gente vê a realidade no dia a dia, no ambiente que a gente vive, né? Muitas pessoas, não só para mim, mas para a doutora Dante, doutor Adriano, chegam, não param, você é inspiração para mim, continua. Então, para mim não tem dinheiro no mundo que pague, e isso para mim, eu chego, olha aqui, doutor Adriano, o cara escreveu para mim. Então, para mim, um atleta que... Não sou profissional, tenho a minha realidade, que vejo, que inspira outras pessoas, pra mim, não leva a mal, não tem dinheiro que pague, porque eu tô transformando a vida daquela pessoa, né? Cara, não para, cara, posta teu vídeo,
A pessoa que chega, conversa comigo, pergunta sobre tudo, tênis, suplementação, indicação, tudo, médico, fisioterapeuta. E a gente troca, é um laço assim muito de arrepiar, porque é gratificante. E às vezes assim, a gente acha que não temos tempo para praticar esporte. Mas às vezes assim, você não tem 1 hora, mas você tem 30 minutos. Então se você tem 30 minutos, faz uma atividade física, pratica teu esporte 30 minutos. Estava planejado 1 hora, não tem problema, 30 minutos já está valendo. Era para ser 3 vezes na semana, mas você não consegue 3, mas essa semana você faz 2, está valendo. Então é isso que a gente tem que fazer, não parar, porque quando a gente para e cai nesse sedentarismo, vem todos os problemas decorrentes dele, né? Sim, e é o que a gente conversa com essa palavra quase todos os dias, principalmente o doutor Adriano conversa comigo. Matheus, planejamento. Planeja teu dia. Planeja a tua semana, planeja o teu mês, planeja o teu ano. Qual o desafio que você quer fazer esse ano? Você tá falando isso porque você é atleta. Não, mas não vamos pro esporte. Você quer se planejar para você passar num concurso, né? Se desafie, se mexa, se mova. Encaixa uma atividade física. É como a doutora tá dizendo, se você só tem 30, faça com 30. Se você tem 20, faça com 20. Eu faço o que com 20? Faz um HIIT. Uma atividade bem rápida. Faça um HIIT. Muito rápido. É isso aí. Hoje a gente vive na era da tecnologia. Vários profissionais à distância. Eu não consigo ir para academia, eu não consigo ir para jogar futebol, mas eu estou em casa. Eu tenho uma internet que tenho acesso a fazer uma atividade física. Você tem um amigo atleta, com certeza. Você não consegue pular uma corda? Justamente, você consegue uma corda, uma simples. Não precisa você... eu não tenho dinheiro para comprar a corda, né? Quem quer faz acontecer, né? Isso mesmo. Você pega uma cordazinha, você pergunta o profissional, primeiramente, se isso ali é adequado, dá para você fazer. Você faz, não? Então, não tem desculpa, se desafie. Planejamento. Planejamento. Eu digo até mais. Na verdade, o esporte como tal, ele é e vai ser a única forma da gente restabelecer uma certa ordem nesse mundo. Porque a educação, que é um dos grandes pilares que a gente precisa de cuidar, ela vai ser consequência do esporte. A saúde, que é um outro grande pilar que a gente precisa cuidar, ela vai ser consequência do esporte. Mas a diferença é que o esporte, ele não tem privilégio. Se você não treina, você não vai ser privilegiado. Se você é filho do dono do treino e não é bom, você vai ser eliminado. Se você não treina, se você não se desenvolve naquele esporte, você pode chorar, você pode ser mal criado, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não treina, você não consegue. Então o esporte é que te põe disciplina. O esporte é que coloca as pessoas diferentes sendo tratadas de formas diferentes. Essa ideia de colocar quem tem mais dinheiro com mais privilégio, quem tem mais condição com mais benefícios, isso é que está colocando o mundo como ele está. Isso faz com que pessoas tenham menos acesso à saúde, menos acesso à educação, porque tem menos benefícios, menos privilégios, menos condições. O esporte não tem essa diferenciação. Vocês participaram comigo lá e perceberam que tinham pessoas patrocinadas, pessoas que foram muito bem pagas para estarem ali, para estar levando marcas, e pessoas que juntaram dinheirinho para estar lá. Pessoas que juntaram moedas, pessoas que fizeram rifa, fizeram um monte de coisas para estar no mesmo local. Quem saiu melhor, o patrocinado ou o que fez a rifa? O que treinou mais. Então o esporte, ele é muito democrático porque ele não interessa o dinheiro. Eu não tenho tênis com placa de carbono. Corre descalço, mas corre, treina. Então o esporte, no meu entendimento, ele tem que fazer parte. Um projeto esportivo tem que fazer parte de qualquer administração, seja municipal, estadual ou nacional, no caso do Brasil, precisam de projetos relacionados ao esporte para crianças, jovens e também para adultos, inclusive para adultos de terceira idade, da idade melhor. Nós vivenciamos isso. Como o esporte não tem idade. Nós vimos pessoas muito jovens e pessoas idosas, entre aspas. Eu tinha separado um vídeo. Os mais 60 ou mais 70 correndo e às vezes com melhor performance que a gente mesmo. Por quê? Porque eles treinam,
Essa diferença, né? Exatamente. Então é isso, não é a idade, não é dinheiro, não é nada. Eu queria, se possível, que a gente colocasse um vídeo, eu separei um videozinho que era esse meu amiguinho, o 60 mais, Eu o também senhor tinha Walter. amiguinho na corrida. É esse vídeo aí, olha. Isso é na madrugada. Ó, pausa aí um pouquinho. Esse senhor Walter, ele é argentino. Quando a gente começou essa descida, isso aí era por volta de 6h30 da manhã. Frio, muito frio, vocês percebem, ele estava todo agasalhado, eu também. Era só a luz da lanterna, estava muito escuro nessa hora. A gente estava, sei lá, 2.000 e poucos metros de altitude, muito escuro. E ele falou, você quer ultrapassar? Na hora que eu comecei a descer, eu cheguei muito próximo dele, ele falou, você quer me ultrapassar? Eu falei, não quero ultrapassar. Aí eu falei, vou no seu ritmo. Ele falou, não, você não pode ir no meu ritmo. Eu tenho 66 anos, eu sou um aposentado, você é um jovem. E eu falei, não interessa isso, a gente vai no mesmo ritmo. Não porque eu queria, ou porque não, porque era o ritmo que eu tinha treinado correspondente ao que ele, de 66 anos, tinha treinado. Foi muito democrático eu ter que passear boa parte da minha prova junto com ele, porque ele tinha treinado o suficiente para estar com um cara muito mais jovem do que ele. Então não importa se ele tinha dinheiro, se eu tinha, se quem tinha o melhor tênis ou não. A gente estava na mesma prova e ia se desenvolver nas mesmas condições quem treinasse da mesma forma ou com a mesma intensidade. Então, foi um grande exemplo. Inclusive, nesse vídeo eu falo assim, olha um exemplo, o senhor Walter com 66 anos descendo essa montanha. Ele ficou junto comigo até o quilômetro 35, mais ou menos, e aí ele ficou para trás. Foi uma perda, assim. Queria ter chegado na chegada junto com ele, porque é um senhorzinho que ensinou muito. Ele ensinou que o esporte não vê idade, não vê dinheiro, o esporte não vê parentesco, tá? Não vê partido político, não vê nada disso, não vê cor de camisa. Ele vê realmente quem se dedica ao esporte, quem está buscando mais saúde, quem está buscando, inclusive, se educar, porque se superar. O esporte traz uma disciplina incrível e isso tem que ser incentivado. Exato. E um ponto que, para mim, eu vou falar, para mim não é vergonhoso, Pode eu vou tirar falar, ali. Que, tipo assim, o esporte nessa viagem, pra mim, foi até o brinco, né? Eu acho que nessa viagem foi eu que mais ganhei, porque, tipo, pra mim, um cara já com 29 anos, não sabia fazer nada de cozinha, nada. Então, convívio com a equipe me fez sair dessa zona. A gente sentou junto, doutor Adriano, vamos, você vai fazer. Eu fiquei ali um pouco, confesso que já ali com medo, já ali com o pé atrás. Olha a barreira, ó. Aquela barreira me segurando pra mim não ir. Então, a partir do momento que a gente foi pra cozinha, que colocamos a mão na massa, tem vários vídeos aí, tanto no meu Instagram, doutor Adriano, da Dona Daniela, a gente fazendo lá. Então, pra mim isso foi muito gratificante. Eu evoluí bastante, agradeço mais uma vez a doutora Dani, que foi a minha chefe, né, na cozinha. Então, o doutor Adriano também ajudou bastante. Todo mundo, né? Foi todo um coletivo. A Natália também cozinhou comigo. Claro. então, eu já voltei para casa com outra realidade, né? Com outra cabeça. Mas é que justamente essa vivência de você sair da tua zona de conforto, da tua casa, onde você tem tua rotina, te desafia também. Sim. Não é só o esporte que vai te desafiar. Você teve essa mudança de idioma, você quebrou a barreira do idioma, porque o Matheus hoje em dia, ele fala um portunhol mais espanhol que portunhol, porque ele já se comunicava com o pessoal na rua, foi muito legal ver isso, essa evolução. E, claro, agora é o Masterchef. Não, o Matheus teve que cozinhar, mas assim, ó, vamos contar desde o começo. Primeira noite lá em Bariloche, né, a gente saiu, vamos jantar, vamos sair para ver alguma coisa. A gente chegou muito cansado, foi uma viagem bem puxada, né, a gente pegou o voo em Fortaleza 4 da manhã e, enfim, viajamos o dia todo. Chegou à noite, os meninos que já estavam lá convidou pra gente sair para jantar. Não, a gente tem que comprar algumas coisas, a gente vai cozinhar em casa mesmo. Não dava. Enfim, na verdade a gente ia comer fora, mas a gente tinha que passar no supermercado para comprar as coisas pro outro dia do café da manhã. E a gente falou, amanhã quem vai fazer o café da manhã no primeiro dia vai ser o Matheus. Ele falou, não vou. Ele não sabia fazer nada do café da manhã. E não vou fazer. Eu falei, vai fazer. Você vai ter que começar a fazer. Ele falou, não, vocês podem fazer, eu me viro. Porque ele não queria fazer e não queria dizer que não sabia fazer. E aí falou, não, nós vamos te ensinar, mas você vai ter que fazer o café da manhã. E aí já, no primeiro amanhecer nosso lá, frio, todo mundo se adaptando ao frio, o Matheus fez um lindo café da manhã para todo mundo e aí quebrou esse bloqueio. São barreiras, são bloqueios que a gente tem, né? Então,
A gente aprendeu um com o outro alguns bloqueios que algumas pessoas têm, bloqueio de escassez, bloqueio essa de aprendizado, bloqueio de não querer se explorar um pouco mais. E isso a gente foi fazendo pouco a pouco a viagem. O Matheus fala que ele foi o que mais ganhou. Se você entender que o Matheus não sabia outro idioma, não sabia cozinhar, se você analisar por quantidade, talvez o Matheus foi o que mais ganhou. Mas por qualidade, eu acho que todo mundo ganhou da mesma forma. Todo mundo conheceu outra cultura, outra forma de atuar, não só pela Argentina, mas eu e a Daniela temos uma forma de vivenciar uma viagem e a gente conheceu uma nova forma de vivenciar uma viagem com um coletivo. A gente viaja sempre juntos, só nós dois, e hoje, né, depois dessa experiência, a gente sabe viver ou viajar em coletivo. Então, acho que todo mundo ganhou em relação à qualidade, todo mundo ganhou igual. A quantidade, talvez algumas pessoas ganharam um pouco mais, né? Quantidade de coisas, teve gente que ganhou mais do que outras, mas de qualidade, eu acho que todo mundo ganhou igual. E outra coisa importante, mudando um pouquinho o assunto, por que a gente está falando muito da questão de cozinhar? Porque foi um ponto tão importante e foi tão polêmico essa situação com o Matheus, de por que ele não sabia cozinhar. Realmente a gente tem uma rotina de treino, de suplementação, mas a alimentação é vital. Quando a gente foi para a Argentina, a rotina do outro país tem também suas particularidades na questão da alimentação. E nós precisávamos manter mais ou menos nossa alimentação do que a gente fez na nossa preparação. Então, por isso que foi tão importante ficar em um lugar onde a gente conseguisse cozinhar. Então, isso foi muito importante, porque realmente a gente pratica um pouquinho realmente a gente faz o jejum, mas conviver com outras pessoas que não fazem jejum, aí então a gente teve que se adaptar, mas nessa adaptação não podíamos fugir muito da nossa rotina alimentar. Então, por isso que foi tão importante essa questão de ficar em uma casa, conseguir cozinhar a maioria das vezes, né? Que isso foi muito importante. É isso que eu estou dizendo. Porque às vezes uma alimentação errada pode prejudicar completamente tua corrida. Exato. Até se você... não, eu quero viajar, mas eu quero ir num restaurante. Se você está indo como turista, tá tudo bem. Mas a gente está falando de pessoas que decidiram, e você se decidir viajar para competir, para participar de uma prova, o que a gente aconselha, você pode viajar e ficar no melhor hotel, não tem problema nenhum. Mas a gente optou por estar junto numa casa onde a gente pudesse comprar no supermercado que a gente queria cozinhar para manter mais ou menos o mesmo padrão. E é isso que eles estão dizendo. Com algumas diferenças. O Matheus sofreu aí alguns dias sem arroz, sem um arrozinho dele. Vou contar que o Matheus levou cuscuz. A vida sem arroz, cuscuz e feijão. Aqui tem um exemplo. E a proteína, o ovo. O Matheus levou cuscuz, vou contar. O Matheus levou cuscuz na ida. A gente em Buenos Aires. E o Matheus, no primeiro lanche dele, ele falou, não, tô com saudade ainda. E aí ele degustou do cuscuz dele. Mas eu acho que a gente poderia ter levado. Se tivesse levado um pacote, dava pra cozinhar. É que ninguém pensou nisso, né? Até porque pra gente não era normal essa questão de cozinhar cuscuz. Mas você que quer participar de uma prova, você pode planejar dessa forma. Leva o que você tá adaptado a fazer e lá você cozinha e faz. Eu aconselho sempre que você mantenha muito parecido com o que você vivencia aqui, o país que você for, porque você pode chegar numa cultura diferente. Quando a gente fala de alimentação aqui, as pessoas assustam. Eu como arroz todo dia, não consigo ficar sem comer arroz todo dia, eu não consigo ficar sem comer pão todo dia. Mas quando você analisa que a maioria dos outros países não fazem essa alimentação, você começa a abrir um pouco a mente e ver que realmente o Brasil é um país que tem uma cultura, mas você vai para um país que tem outra cultura. Você pode levar um pouquinho da sua cultura para lá ou abrir um pouco a mente e captar e absorver um pouquinho da cultura de lá. Eu acho que a gente conseguiu fazer essa mescla aí, misturamos bastante, um pouco daqui e um pouco de lá. Sim, foi uma boa mistura. E tipo assim, saindo um pouquinho da questão da alimentação, né, voltando aqui pra gente da prova, pra mim foi muita superação a questão da prova, né? Já captei algumas fotos aí, foi bem emocionante a minha chegada, vocês devem ter visto aí na rede sociais. A gente tem, vamos colocar, tem um vídeo da chegada, a gente tem aqui. Eu queria que o Matheus explicasse por que ele participou de duas competições e o que é esse negócio de
vertical? Porque a gente fala vertical, mas só nós sabemos o que é realmente o vertical. Sim. Aí voltando aqui um pouco, para mim foi muita emoção e foi muita emoção sair muito da zona, porque eu tava vindo, doutor Adriano tá de prova, doutor Daniel tá vindo uma sequência de lesão muito grande, entendeu? Então a gente foi trabalhando com a Luísa, o fisioterapeuta, com a suplementação clorológica para desinflamar, a gente tava trabalhando realmente focado. Então, eu também tive um suporte muito grande da Sunfit. Cara, assim, uma estrutura que não é todo mundo que encontra. Uma academia que abriu realmente as portas, me mostrou aqui, Matheus, é sua casa. Então, quero agradecer aqui também, né, ela deu esse suporte não só para mim, mas para toda a equipe, né? Quero agradecer aqui a Rani e o Fausto, que inclusive foram com a gente, e próximo ano vão se desafiar mais ainda, vão fazer outras modalidades, né, outras distâncias. Eles então, estrearam nos 10 quilômetros, foram super bem. Foram super bem. Então, voltando aqui para a Sunfit Academia, gratidão, quero agradecer realmente essa família que é gigante. Os professores lá, apesar de não ser meus treinadores, mas os professores lá, todo mundo me incentivando, vai cara, treina, todo mundo sabia o que eu ia fazer, para o que eu estava treinando. Então, eu estava preparando o meu corpo para isso, então a Sunfit Academia me deu esse suporte. Então, já que eu sabia que eu ia pegar duas provas super difíceis e um pouco diferente uma da outra, né, que é o PR vertical, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui um pouco da medalha, ó, vou botar aqui, ó, aqui escrito, ó, PR vertical. Então vamos lá, o que é o PR vertical? É uma corrida, né, de trail, né, claro, que ela consiste em 3.600 metros, que dão 3,6 km, de muita inclinação, muita. Quanto chegou a inclinação do... 2.800. Só nesse primeiro dia. Por isso que é uma prova curta, com altimetria muito elevada. Então, por isso que é só ela que tem essa altimetria, porque ela é uma prova bem rápida, né? Então, preparei o meu corpo para isso. E se você sabe que o vertical é a segunda vez... Foi a estreia dessa modalidade foi o ano passado que a gente foi, e essa foi a segunda edição. A Patagonia Run, ela acontece já há 13 anos. Então, é o segundo ano que acontece esse vertical. Esse vertical. Então, é legal. E para mim, realmente, as duas provas eu fui realmente para disputar, dar o meu melhor, chegar... Treinei para isso, estava muito focado, né? Como a doutora disse, eu treino mais a questão da performance. Então... Foi uma prova que eu fiz muito, como ela costuma dizer, muito network, porque eu já disparei na frente junto com os donos do território, que são os argentinos. Cara, parabéns aí aos meus amigos, não digo concorrentes, né, mas a gente fez ali várias trocas de informações e os caras realmente, cara, esse brasileiro que veio do lugar quente, que não tem altimetria e veio para disputar com a gente, e porque eu não deixei fácil. Tinha uma tradutora lá em cima que ela me explicou detalhado, ó. Os caras estão dizendo aqui que você é cascadora, é o brasileiro guerreiro, porque você puxou no início numa pegada bem forte. Mas é claro, como é o território dos caras, já no final eles já se destacaram, os caras conheciam cada buraco onde colocar o pé. Então, mas assim, fui lá, dei o meu melhor, mostrei porque eu fui, porque a gente fez. Carreguei aqui a blusa com o nosso time, com os nossos patrocinadores. Então, fui lá e dei o meu melhor, né? Agora eu quero pegar aqui, trazendo o gancho um pouco, né? Essa medalhinha aqui, ó, dos 42 quilômetros que eu fiz. Essa aí é a chegada, ó. Eles estão colocando a chegada ali para vocês assistirem. Essa é a chegada do Matheus. Nos 42, né? Dos 42. Ele já vai falar da prova, mas é essa hora aí que ele chega, ó. Exausto. Sim. Foi muito emocionante. Muito emocionante, porque passa um filme ali pela cabeça, né, de tudo que você viveu, com todo mundo que carrega, todo mundo que acreditou em você, várias empresas, né, família, amigos que acreditam na gente, acreditam no esporte, né. Essa prova aí eu senti bastante o frio, bastante mesmo. Tinha momentos que minha perna eu já não sentia. Falei com o doutor Adriano, essas corridas de longa distância, fora a preparação que você tem em relação a suplementação,
fortalecimento muscular, o treinamento de corrida como tal específico, é muito mental. Muito mental. Cada um de nós vivenciou isso em forma diferente, mas todo mundo chega ao mesmo denominador comum. A corrida de trilha, ela é muito mental, porque você às vezes não conhece o percurso, um percurso novo, os 42 foi um percurso novo, muito duro, e é a questão do que a gente falou, né, Adriano, no início. A gente só não vai desistir, só terminamos essa prova se a organização nos tira. Não foi isso? E foi isso, a gente não desistiu, então, mas é muito mental, é muito, muito mental. Qual o lema que a gente carrega com a gente, né, na blusa da nossa equipe, né? Desistir não é uma opção. Não é uma opção. E não foi uma opção para nenhum de nós. Foi super desafiador, né? A gente, todos nós sentamos, né? A gente sentou, tô dizendo, ó, a gente vai passar por tal lago, ó, Matheus, você vai pegar esse frio e tal, nesse quilômetro. Então foi uma estrutura que eu friso bastante, pessoal, equipe, união, equipe. E o planejamento. E o planejamento. O esporte, ele não é individual. É claro, se nós três formos participar numa distância, cada um ali vai correr ali no seu ritmo. Nesse ponto, ele é individual. Mas 99% é equipe. O cara subiu ali em primeiro lugar. Eu me destaquei. Beleza, o Matheus se destacou aqui, foi lá na Argentina, entre o meio da Argentina. Mas vai ver o que tem aqui por trás. Tem uma família, tem um médico, tem amigos, tem um fisioterapeuta, tem uma academia que dá um suporte, tem um treinador. Então, não é só uma pessoa, é um leque que eu costumo dizer. É realmente um time. Então, os 42 para mim foi uma prova realmente muito desafiadora. Como a própria organização falou até com o Dr. Adriano, o organizador conversou com o Dr. Adriano. Esses 42 quilômetros que a gente criou agora, dos 13 anos, é o mais difícil e mais duro de todos os tempos. Então, caraca, velho. Então, eu fiz os 42, a doutora aqui também fez os 42. Agora eu quero saber da senhora também como foi a sua experiência nos 42. Nos conte. Vamos explicar aqui, né? Vamos explicar algumas coisas. Primeiro, quando o Matheus fala planejamento, pessoal, que eu bato muito na tecla do planejamento, é exatamente porque eles entregam um guia, e eu briguei muito com todo mundo nessa viagem, porque eles entregam uma guia dando uma orientação do que vai ser essa prova. Nessa guia, se você não a ler, pode ter coisas ali que pode te complicar, te surpreender no psicológico, né? Porque assim, não vai ter nada ali que vai te colocar em risco, nada disso. Não tem armadilhas no projeto. Mas tem informações ali que se você não sabe e se surpreende na hora da prova, pode te assustar. Como um ponto de corte, como um aclive que você não sabia, como uma passagem por riachos que você não sabia, né? E aí a gente teve, nas provas mais longas, teve isso de passar em água, que a gente já sabia, já estava com prevenção em relação a isso. Mas então o planejamento inclui você conhecer tudo que vai acontecer na prova. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o Mariano, que é o gerente geral da Spartan no mundo todo e um dos diretores lá do Patagonia Run, que fez esse evento. E ele disse que realmente esse 42, como o Matheus já citou, ele ficou muito diferente dos outros, muito mais difícil do que o 70, inclusive, com palavras do Mariano. O 42 atual do Patagônia. Convido quem quiser se desafiar, vai nesse 42 agora. Né? A doutora vai falar um pouquinho da prova dela, que inclusive a prova ela é tão bem estrategiada que caso ocorra alguma coisa, a evacuação é facilitada entre um PAS e outro. Depois a doutora vai explicar, mas para vocês entenderem, tudo lá deve servir de exemplo para qualquer outra prova no Brasil ou no mundo afora. Eles pensam exatamente em tudo. Tudo que pode acontecer numa prova, com certeza nesses 13 anos o Patagônia conseguiu ajustar para que lá não ocorra erros. E segundo as informações que eu puxei, 0 acidentes graves. Bom, você pode ter queda, Isso é normal. Isso é bom. Isso aí, né, quedinha, capotei, bati, tal. 0 acidente grave. E isso é super importante. E que muita gente não divulgam os acidentes, mas também não divulgam essas informações importantes. Você vai com mais segurança, está levando sua família, está levando pessoas queridas. Então, você vai muito mais seguro sabendo que a prova teve 0 acidentes graves. Isso é super importante. E só tomando a palavra aqui rapidinho, né? Quero só revelar aqui
um dos segredos do campeão aqui. Cara, nessa prova eu aprendi muito com o senhor. Eu nunca vi um cara mais organizado em relação à prova do que esse doutor Adriano. Cara, essa guia, ele rabiscou de tudo que é jeito. Cada minuto, segundo, quilômetro, caraca, velho, nem eu que, tipo assim, já treino muito, performance, não me planejo assim. Mas então, é como eu frisando novamente, eu fui o que mais adquiri experiência, porque o cara, não é porque eu tô na frente dele, mas eu fui ver cada detalhe, planejamento. O Adriano ele foi dormir muito, tarde, muito detalhista. muito técnico, muito detalhista e planejamento, não é só Mas você também falar. assim, porque foi uma coisa, o desafio do Adriano não foi só ir para lá, levar a equipe. O desafio foi muito pessoal, né? Porque era a primeira vez que você ia fazer mais de 42 quilômetros. Mais de 45. Mais de 45, porque o ano passado acabou sendo 45 quilômetros. E realmente, qualquer erro nesse percurso ia acontecer que não conseguisse finalizar, né? É que, assim, esses rabiscados, eu acho importante de fazer, não sei se todo mundo vai fazer, mas eles mensuravam a dificuldade do terreno. Por isso que eu falei para ler a guia. Porque uma coisa é você analisar, e às vezes quando você vai falar para alguém que você correu mais de 60 quilômetros, a pessoa fala, mas 60 quilômetros, ele multiplica o que ele faz por 10, 6 vezes e daria aquele resultado. Mas eu conhecia uma parte do terreno, então eu sabia quanto tempo eu gastava para fazer cada etapa daquele terreno. Então, as minhas análises eram do que a prova cobraria naquela distância, do que eu faria naquela distância e do que eu gostaria de fazer naquela distância. E se vocês virem, né, depois eu posso até mostrar isso. Eu, em alguns momentos, nos primeiras etapas, eu ultrapassei 10 minutos, depois o outro eu ultrapassei 15 minutos, depois o outro eu baixei quase 1 hora. Então, eu consegui performar pelas minhas análises de terreno e conhecendo a minha capacidade física. Então, e tudo batia, mas tudo batia. O detalhe era, eu não estava anotando o tempo de outro atleta, eu não estava comparando com outro atleta, eu estava me comparando com o ano anterior. Eu sabia aonde eu poderia ir, até aonde eu poderia ir, mesmo que muita gente não acreditasse, eu já tinha os cálculos, eu já sabia quanto eu conseguia fazer. E como a gente estava com a mente blindada, não tinha essa opção de desistir. Realmente conseguimos chegar ao objetivo que era só se a prova tirar. Só se alguém proibir, porque não tinha como a gente desistir desse projeto, porque era muito bem planejado. Eu acho que tudo que você faz muito bem planejado pode dar erros, mas nunca vai te impedir de terminar o projeto. Vai não. E assim, esse evento da Patagonia Round, a gente foi pela segunda vez e o que você fala, essa questão de zero acidente não é uma casualidade, é uma prova que você tem uma dificuldade altíssima, porque você está numa altimetria incrível, terrenos muito arriscados, mas você faz os percursos com uma tranquilidade, porque tem uma sinalização, você não tem chance de se perder. Tem não. Porque a gente já correu outras corridas e sempre acontece. Eu acho que tem até uns vídeos ali, dá para mostrar, tem uns vídeos da gente, a parte da corrida. Ao longo do percurso você tem o suporte das pessoas, que tem resgatistas, todos estão comunicados, eles sinalizam, ressinalizam, eles vão atualizando os locais de maior risco. É muito importante você ir participar de um evento com essa tranquilidade, porque aí você vai só se preocupar com você mesmo. Sim. Né? E o suporte nos pontos de apoio, incrível. Alimentação, hidratação. Como o frio é é um risco muito constante da questão de ter uma hipotermia, você tem um suporte
de fontes de calor, tem médicos dando suporte, avaliações, tem fisioterapeuta. Luiz precisou de um fisioterapeuta no momento porque ele sentiu o joelho, então tem todo esse suporte num evento incrível. Incrível, realmente. Uma experiência com uma estrutura absurda. Absurda. É. E voltando aqui, a senhora falou lá a questão da hidratação dos pontos, né? Cada um aqui correu com a sua estratégia, né, de suplementação. Eu não consumi nada da prova, né? Cada um... Você perdeu. Você perdeu porque tinha jujuba, tinha amendoim, amendoim ninguém canta, mas amendoim por causa do... Mas tinha uns biscoitinhos, tinha empanada, tinha pizza, tinha sopa, café, chá. Tinha isotônico à vontade. Então, se você não consumiu nada, meu amigo, você perdeu. Perdeu não, na verdade, foi a estratégia dele. Teve a estratégia. A hora que a gente falou no início da conversa, nada de novo na prova. Por exemplo, eu também mantive minha estratégia. Minha corrida foi grande parte do percurso, basicamente em jejum. Um jejum de sólidos, porque realmente eu fiz o consumo da palatinose, que foi minha fonte de energia ao longo do percurso, e a hidratação com água, mas eu não costumo consumir alimentos sólidos durante a atividade física, e não ia fazer isso durante a corrida, né? Então eu me mantive nessa situação. Eu perdi empanada, pizza, mas fazer o quê? Não tava na sua estratégia, não estava no exatamente. planejado, né? Então, cada um aqui no seu planejamento, realmente a estrutura da Agora, prova... na experiência do Adriano, experimentou foi tudo, né? Não, experimentei, claro. Eu tive, inclusive... Mas porque a velocidade também é diferente. É diferente, né? A distância, minha distância é o mais... dobro, né? Quase Claro. o dobro. A distância, tanto a minha quanto a da Natália, que era 110, os pontos de hidratação, os pontos de apoio, que eles chamam, PAs, eles tinham suplementação pensando em pessoas que já tinham muitas horas. Claro. Né? A gente teve muitos casos de protocolos de abandono devido à hipotermia da noite. Né? A turma da Natália, do 110, eles largaram às 8 da noite, que estava uma temperatura já um pouco fria. Muita gente largou vestindo shorts. A questão é justamente aí onde a gente chega no ponto. Como você se planejou na questão da roupa que vai utilizar? Porque de manhã cedo, até umas 8, 9 horas da manhã, 8 horas está amanhecendo lá. Então, nesse período é muito frio, a temperatura é muito baixa. A gente teve a sorte que ao longo do dia saiu o sol, esquentou. Não vai esquentar que estilo Ceará, mas esquentou, então dava para fazer o percurso com maior conforto, mas a temperatura volta a baixar e muito no final do dia. Você vivenciou isso, né? E só puxando um gancho aqui, doutora, a gente já estava até conversando que a questão da temperatura lá, ela muda muito rápido. Muda muito rápido. Muito rápida. Lá em cima Por isso que você tem que saber tudo do local onde você vai viajar. Sim. Isso que é importante. Exato. Como muda a temperatura, se chove muito, se uma época de chuva, se está ventando, se tem previsão de frio, tem várias coisas que você tem que saber do local onde você vai correr. Porque, tipo assim, o pessoal pensa, só aqui em cima que é frio. Não, mas tinha pontos aqui em cima que aqui tava um clima agradável. Mas lá embaixo tava muito frio, porque a neblina desceu. Claro. E olha que interessante, puxando aqui outro ponto. A gente tem essa variação, a gente saiu aqui do Brasil do calor, foi para um frio, e lá a gente pegou essa mudança de clima bem rápido. A nossa imunidade tem que estar como? Perfeita. Perfeita. Olha aqui de novo, ó. Olha aqui de novo, ó. O segredo do campeão, viu? Tá virando. Tá mostrando os segredos dele. Já vai soltar o resto. Então vamos colar, pessoal. É o que eu costumo dizer. Rumo ao topo da montanha sempre. Todos vamos juntos, né? A questão do topo não é que eu falo só da montanha, né? Mas todo mundo possa evoluir juntos. Esse aí, essa prova é do ano passado. Essas imagens aí, ó, é do ano passado. Você vê que era um clima que estava bem frio. Tava frio esse clima. Choveu esse dia. Nevou. Essa hora aí, olha, eu tava no quilômetro 8, mais ou menos. Eu acho que não escreve não, né? Quilômetro 8, você vê a fartura do que é um pass.
Tá vendo? Olha, tem muita coisa para comer. Nessa hora, todo mundo que começou a corrida abrigado tirou a roupa, eu falando, né? Eu tava com calor, então eu me desabrigo nessa hora, mas depois eu percebo que tava todo mundo se abrigando de novo, porque eles sabiam que iam acontecer um aclive numa situação em que você baixaria de novo a temperatura. Se você colocar no outro, esse daí é o que mostra essa nossa viagem agora, ó, o Matheus cozinhando, esse aí, se vocês quiserem depois entrar lá no meu Instagram, pessoal, esse destaque, ele conta uma grande parte da viagem, ó. Mostra o Matheus cozinhando, mostra o Matheus fazendo várias coisas, mas o que eu queria mostrar, ó, o Aloysio dando suporte de fisioterapia, olha aí. Esses vídeos aí, todos eles estão disponíveis lá na minha rede social do Instagram, vocês podem assistir, tá? Isso daí a gente ainda tava lá na Patagônia, desculpa, a gente estava em Bariloche nessa hora aí. A gente estava fazendo a recuperação porque como foram muitas horas. Muitas horas de voo, isso foi no primeiro dia, muitas horas de voo, e aí o Matheus contando um pouco da viagem dele e tal. Mas eu queria falar era sobre a diferença, a Daniela estava falando, as compras, olha aí. A alimentação, ó, que a gente tentando adaptar aí. Tudo que a gente falou aqui até agora, eu tô mostrando aqui agora, ó. Tudo isso daí a gente já estava aqui. Aqui não, desculpa, eu já tô viajando. A gente já me perdi onde eu tô. A gente estava lá em São Martinho, mostrando a cidade, mostrando a recepção do kit, da acreditação. Então aí nesse destaque vai mostrar tudo. Eu queria tentar mostrar aquele vídeo do amanhecer, porque eu queria falar sobre a temperatura, né? A temperatura que a gente sofre lá. Os meninos que fizeram as menores distâncias, menores, mas não menos importantes, 10 quilômetros, 42 quilômetros e o vertical do Matheus, fizeram mais ou menos num tempo em que a mudança não ocorreu tão bruscamente. As outras distâncias, e você que pretende fazer, por exemplo, distâncias maiores, pelo menos nessa situação nossa lá, você tem que prever, através da guia, horários em que você terá uma agressão muito maior da temperatura baixa e horários em que você terá uma agressão de temperaturas altas, que a gente que vive no Ceará talvez não sofremos. Eu, pelo menos, fiquei muito tranquilo durante o dia. Durante o dia, lá fez um calor insuportável de 17 graus. Caraca. 17 graus, para quem está aqui no Ceará, não é quase nada, mas 17 graus. Claro, 17 graus, o pessoal está na Serra de Guaramiranga todo enrolado no cachecol. Mas 17 graus lá, para quem está acostumado com a temperatura que fez na madrugada, a prova da... Aí olha esse vídeo, isso é um vídeo, 8h30 da manhã mais ou menos, assim que estava amanhecendo, eu estava já no alto de uma das montanhas, assistindo o amanhecer do sol. Você já tinha 3 horas de prova, né? 3 horas de prova, eu já estava correndo há 3 horas, quando amanheceu, então a gente correu a minha largada foi 5 da manhã, com temperatura de 1 grau, tá? 1 grau positivo, depois... Lá subindo a montanha, isso desceu, a sensação térmica de mais ou menos -5, -6. Na prova da Natália, que eu estava contando aquela hora, que a maioria largou 8 da noite. Muitas meninas, muitos atletas largaram de short. No meio da madrugada fez uma sensação térmica de -12 graus. Muita gente assinou o protocolo de abandono por hipotermia, tá? Hipotermia que não é só... Claro, hipotermia não é só ficar tremendo de frio, não, pessoal. Isso traz transtornos, inclusive transtornos neurológicos. A pessoa entra em estado de confusão e ele tem que assinar o protocolo de abandono, tem que sair da prova, tá? Isso aí é questão de saúde, questão de responsabilidade dos médicos que se encontram em cada ponto de apoio. Então teve muita gente que assinou o protocolo de abandono por diferenças de temperaturas. Não porque não se privaram, mas talvez porque não planejaram em que momento trocariam de roupas. Isso aí eu acho que ter lido a guia várias vezes me proporcionou me planejar bem nesse sentido. Eu larguei de calça, de blusa, com uma segunda pele, mais uma camisa da competição, mais um corta-vento. Depois eu tirei o corta-vento, mantive só a blusa. Depois, durante o dia, eu mantive só a camiseta, sem nada. E aí começou a esfriar de novo, depois das 18 horas, aí eu tive que colocar luva de novo. Então, esse planejamento de roupa, inclusive treinar com essas roupas, faz diferença na hora da prova. Então, quem fez distâncias menores, praticamente não teve que trocar de roupa. Mas quem fez distâncias maiores,
tem que planejar isso, porque vai ter momentos que você vai ter que colocar. Inclusive no finalzinho, nos últimos 10 quilômetros eu tive que revestir de novo, eu vesti o corta-vento de novo por causa da temperatura baixa. Porque tinha baixado de novo. Então essas mudanças bruscas que eles estão falando, você vai de 18 graus de temperatura lá em cima na montanha com um sol quente a 2 graus e em menos de meia hora, menos de uma hora, você desce uma montanha fechada, com floresta, com mata fechada, você já sente a temperatura em menos de uma hora essa diferença. E isso assusta quem não está adaptado, quem não estava preparado. Se não tiver com a roupa ali, vai sentir frio, vai diminuir o rendimento, vai sofrer na prova. E era isso que a gente planejava que não acontecesse. Por isso que é importante ler a guia. E quando você não está planejado e você se surpreende numa situação dessa, o primeiro que vai quebrar é tua mente. Sim. Aí... Abalo psicológico. Aí abalo psicológico e não tem retorno. Não tem como você reestruturar-te. Às vezes o corpo vai aguentar um pouquinho mais, mas se o psicológico abalou, você realmente finaliza a tua prova nesse ponto. Não tem como continuar, mesmo que às vezes o corpo tenha condições de, talvez até de finalizar essa prova, né? Com certeza, né? E um ponto muito importante é que a relação da positividade, né? Você tá num clima ali entre amigos que lhe coloquem pra cima, que acredite no seu potencial. Eu acredito muito isso até no meu dia a dia, né? Nada de negatividade. Aí o pessoal, tu chegou aqui, já resolveu? Já, porque eu já venho com essa cabeça que vai dar certo. Não vai dar certo, não, deu certo. Eu vou fazer acontecer. Então, essa questão do mental numa prova, principalmente na quilometragem que o doutor Adriano fez, é muito importante. A longa distância, depois dos 42, o mental é muito importante. Não, eu acho que o mental é importante em qualquer distância, né? Em qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente estava conversando, inclusive, eu estava conversando bastante com o Fausto. O Fausto, que é um cara que tem um físico tranquilo, né? Um físico invejável em relação a rendimentos, que fez muito tranquilo os seus 10 quilômetros, mas que ele disse, se eu não tivesse junto com a Rani, por exemplo, nos primeiros 5 quilômetros, talvez ela não tivesse o apoio de falar, vamos. Porque era um desafio fazer os primeiros 5. E depois, quando melhora um pouco o terreno, você consegue fazer os outros 5. Então, independente da distância, eu acho que ter a cabeça blindada, como eu sempre digo, vai ser importante em qualquer situação, porque não é a distância como tal, é as adversidades que vão acontecer. Então, você arranca uma unha. Eu acho que todo mundo que corre corrida de montanha sabe que vai perder a unha em algum momento, as unhas do pé. Quem não entende, já estou avisando. Quem não entende, está querendo entrar nessa modalidade esportiva, em algum momento você vai trocar a unha do pé. É super comum nessa modalidade pelo atrito do declive, o atrito dos seus dedos na frente do seu tênis. Aí tem dicas de comprar um tênis no número maior, de usar sempre meias sintéticas para evitar essas bolhas. Então tem várias dicas para quem está entrando no esporte. Mas mais importante do que isso é que esses detalhes já são previstos, já podem acontecer. Eles não podem ser uma surpresa para você. Eles não podem fazer com que você desista do seu objetivo. Então a mente ela tem que estar blindada para essas coisas que já estão previstas. Você já pensa no pior cenário. Quando eu falo para os meninos blindarem a mente, é sempre pensar no pior cenário. Porque se acontecer o pior da sua prova, o pior, você já estava esperando aquilo. Então, quando você está esperando o pior, quando ele não vem, é um super lucro. E aí você está preparado para fazer qualquer coisa. E outra coisa, né, que eu aprendi até com o senhor, muita gente acontece o imprevisto. Aí o pessoal fica, não sabe o que fazer. Então você já está perdendo tempo. O que eu aprendi com ele? Foca na solução, Matheus. O mais rápido. Foca na solução para tu não perder tempo e não sofrer tanto. Foca na solução. Então, planejamento, pessoal. E se prepare para o pior cenário. Mas quando acontecer, haja rápido na solução. Na solução. Às vezes a pessoa fica resmungando o problema. O problema, não, aconteceu isso aqui. Cara, já aconteceu isso daí. Como que eu resolvo isso aqui? Preocupa como resolver, não o que aconteceu, porque já aconteceu, já é passado. Então você tem que pensar na solução e sempre tenha o plano B. Plano B. Sempre tenha o plano B. Matheus, acho que ele aprendeu isso de tanto eu martelar na cabeça dele durante essa viagem. Tudo que ele ia fazer um negócio, aí ele, mas isso aqui não vai dar certo. Eu falei, não, já tem o plano B. Já tem o plano B. Sempre tenha o plano B e sempre, essas foram as duas frases que não saíam da minha cabeça. Sempre o plano B,
sempre o pior cenário, porque aí você está preparado para qualquer coisa. E mais uma. É isso, aí não se surpreenda. E mais uma. Eu nasci pronto. A frase dele, eu já nasci pronto para isso. Já então, nasci pronto. Positividade sempre. Vamos para cima. É isso aí. É isso aí. O que mais, pessoal? Na verdade, a gente pode falar um tanto de coisa aqui, a gente pode falar muitas coisas, mas depois eu queria fazer um momento individual com cada um para contar um pouquinho mais, porque senão a gente faz um podcast aqui e tá na ausência de um monte de gente, porque o Aloysio tem um monte de coisa para contar do Matheus. Eu queria que ele tivesse aqui para contar, né? Então a gente vai ter outras oportunidades para a gente falar um pouco mais da prova de cada um. Né? Eu acho que a gente pode falar um pouco mais, se vocês quiserem, mas eu queria deixar claro uma coisa, porque muita gente me perguntou, né? Na rede social muita gente fala, doutor, e por que você não apareceu no pórtico, né? na chegada? Por que você não tem as fotos da chegada como você tem do ano passado? Primeiro que a gente ainda não tem fotos oficiais do evento como tal, por isso que eu não divulguei. Os meninos das distâncias menores, os fotógrafos já divulgaram no site, basta você escolher a foto e comprar. No caso dos 70, 110 e 100 milhas, não tem as fotos oficiais da prova. Mas eu não cheguei na chegada. Muita gente me viu divulgando aí 65 quilômetros. Foi a distância que eu fui interrompido pela prova. Como eu já afirmei, eu só sairia dessa prova se eu fosse interrompido pela organização. E foi o que aconteceu no quilômetro 65, tá? Eu já até divulguei o relieve da distância, mostrei o mapa por onde eu passei, mas eu não cheguei no final dessa prova. Isso é um compromisso que eu poderia estar lamentando, mas eu transformo isso no próximo desafio, que eu queria ter ido para outra distância, mas por algum motivo eu vou ter que repetir essa mesma distância, com certeza com melhor rendimento. Ou seja, dia 1º de abril não é o dia da mentira, vai ser o dia da gente novamente demonstrar que nós somos capazes, demonstrar que nascemos prontos, demonstrar que temos o plano B e demonstrar que planejamos para o pior cenário, e assim, buscar essa 70. De desistir não foi uma opção, é o que a gente levou como lema, né? Não, Ninguém desistiu. Ninguém desistiu. Ninguém desistiu. Que a organização tenha feito... Claro, tem que existir esse limite de tempo por uma questão de segurança. E eles falaram muito nessa situação de... Não, você não consegue iniciar o próximo percurso por uma questão de segurança. Claro. Eles têm essa prioridade de sempre o atleta tem que ter a melhor segurança em relação à situação que ele pode estar exposto. Não, né? claro. Então, assim, eu só queria deixar isso claro porque eu não tenho uma medalha para expor aqui, mas isso não faz diferença para quem estava disposto a participar dessa prova. A medalha é realmente uma consagração de que você tenha chegado àquele ponto final, e eu não cheguei por questões de tempo, né? E também não é para lamentar, né? Eu tive um ocorrido de um pé que me fez diminuir a velocidade nas descidas, tive que diminuir a velocidade nas descidas, mas não me impedia de completar essa prova. Faria 20, 30 quilômetros a mais pela disposição que eu estava, pela mente que eu tinha naquele momento, mas eu estava ultrapassando os limites e as regras da prova. Isso me deixa triste? Não, pelo contrário. Primeiro porque eu escolhi uma prova que cumpre a regra, né? Eu talvez ficaria feliz de mostrar para vocês uma medalha, mas por outro lado eu saberia que foi por um jeitinho brasileiro, que eu acho que a gente está adaptado a isso, um jeitinho brasileiro de ter passado do que estava previsto. Não, na hora, 22 horas, né, 22 horas, já estava fazendo, sei lá, não sei nem fazer a conta aqui agora, estava fazendo 17 horas de prova, eles interromperam a minha trajetória e não tem nenhum problema com isso, né? Fiquei muito feliz, fiquei muito grato, fiquei muito grato à organização, o acolhimento que eles fazem. Eu falo da mente blindada sempre, pessoal, porque eu presenciei muita reação diferente. Eu fui o primeiro a ser cortado. Eu era o primeiro de uma sequência grande de pessoas, muitos atletas vindo, e eu estava em primeiro nesse pelotão. Em primeiro, assim, 10 minutos na frente deles. Então eu fui o primeiro a ser cortado às 22 horas e 14 minutos. Eu sentei lá no último corte e eu presenciei como cada um desses 18 atletas reagiram à informação, à notícia de que estavam sendo cortados. Pessoas que estavam correndo
150 quilômetros, tinha gente, porque faltava menos de 10 quilômetros, então tinha gente que já tinha passado dos 150 quilômetros, tinha gente que já tinha passado dos 100 quilômetros correndo, tinha gente que já tinha passado de 60, como eu. Então eu vi reações dessas três distâncias frente à notícia de que estava interrompida aquela corrida. E obviamente quem tinha melhor mente reagia de melhor forma. Quem estava já sofrendo, quem estava talvez não preparado para esse corte, sofreram um pouco mais, tiveram reações diferentes. Enfim, era só para contar para vocês isso, o porquê eu não tenho uma medalha para mostrar dos 70, mas a superação aconteceu. Eu acho que todo mundo foi vitorioso nessa viagem, todo mundo ganhou muito, sim, ganhou com aprendizado, ganhou com realmente com desenvolvimento do corpo, ganhou sabendo que apostou numa prova que realmente é muito organizada. Eu acho que é um exemplo, tá? Tem outras provas, obviamente, a gente não está falando que uma é melhor do que a outra, mas é uma prova que eu com toda a certeza do mundo, digo para vocês que devem investir para participar. É uma prova que não é barata, obviamente, tem o seu custo de preparação, tem estrutura, tem ambulância, tem médico, o acolhimento da equipe é fantástico. A energia da equipe é uma vibe muito legal. Sim. Isso que mais te surpreende, né? Sim. Eles o tempo todo estão com a energia lá em cima. Sim. E prontos para te acolher. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, eu acho que a gente vai ter que falar mais vezes sobre esse desafio, até porque já está prometido, né, que a gente vai ter que voltar no que vem. A gente vai ter que voltar no que vem lá. Talvez, e espero, com mais pessoas dispostas a irem, tá? Fica aberto o convite aí para quem quiser ir. O site já está, não sei se está com inscrições abertas, mas já está com informações da prova, da data do ano que vem. Distâncias de 10 km, 21 km, 42 km, 70, 110 e 100 milhas, essas duas últimas só com pré-requisitos, mas eu acho interessante que vocês conheçam e tenham a oportunidade, talvez, de passear, talvez de conhecer outro país, talvez de conhecer outra cultura, talvez de aprender a cozinhar, como foi o caso do Matheus, talvez aprender novo idioma, como também foi o caso de algumas outras pessoas, mas é o convite aberto. Eu quero que vocês terminem o nosso podcast falando o que quiserem sobre a prova ou sobre o que vocês quiserem. E falando aqui, voltando à questão do ponto da medalha, né, que o doutor Adriano falou, para mim, Matheus, hoje, com a cabeça que eu tenho, não sendo soberba, como muita gente fala, mas assim, é claro que todo mundo gosta de receber uma medalha, mas é o que eu costumo dizer, eu não me apego à medalha, a troféu, entendeu? É tanto que algumas pessoas já dei medalha, inclusive no meu último podcast eu presenteei o doutor Adriano com um troféu meu que eu tirei de primeiro lugar. Então isso ali pra mim é importante ali que você receba e tudo, você tá sendo reconhecido pelo seu esforço. Mas o que é que eu curto, Matheus? O processo. Tudo que eu passei até a largada. Exato. Esse aprendizado, isso aí que fica pra mim, isso aqui passa, ó. Isso aqui daqui uns dias... pendura. Pendura. Daqui uns dias, não sei, pode rasgar, pode, não sei, sumir. Mas o processo e o aprendizado nunca sai da sua mente. Fica até o final da sua vida. Então, medalha, beleza, é só um reconhecimento. Mas hoje, o Matheus, pra mim, com minha cabeça de atleta, não é o mais importante. É só um reconhecimento. Mas ali a trajetória, o que você superou, cada um na sua limitação aqui, para que você chegasse ali, cara, isso pra mim é o que mais marca. Então, pessoal, isso passa, amizade, aprendizagem, o processo, curtam o processo, não passa. Voltando um pouquinho atrás, que você falou, a Daniela vai falar um pouco da experiência em relação à organização da corrida. Minha experiência foi similar, mas diferente à do Adriano. Eu estava inscrita nos 42 quilômetros e a organização, assim como o Adriano fala na sua premissa de plano B, a corrida também tinha um plano B. Por quê? Porque eu entendi que eles colocaram o ponto de corte em um lugar super estratégico. Porque às vezes assim, a gente faz um percurso em um tempo que talvez você não vai chegar no ponto. E o que aconteceu? Eu cheguei no quilômetro 22 com 2 minutos de atraso de finalização. Eles cumpriram a regra, como foi com todo mundo.
Tinha gente que tinha passado 1 minuto e estava realmente... Aí onde a gente vê a questão da blindagem da mente, em uma situação de desespero. Mas quando você é cortado e a pessoa, a organização te fala, mas você tem outra opção. Você daqui vai finalizar teu percurso. Neste percurso que você tem, que eram uns 9 quilômetros, é um percurso perigoso e o tempo não vai dar para você conseguir finalizar com segurança. Mas eu tenho essa outra opção e você vai fazer mais 11 quilômetros, que seria o último trecho dos 42, finalizariam com 33 quilômetros. Eu aceitei na hora, porque minha opção não era desistir. Essa era a minha premissa desde o início da carreira, desde o início da inscrição. A organização me falou que eu cheguei com 2 minutos de atraso no horário de corte, mas eu tinha a opção de realmente continuar, porque tanto o psicológico não estava abalado, eu conseguia continuar, e meu físico ainda dava. Então, eu decidi continuar a corrida. E a turma que estava... que realmente era um grupo de brasileiros, que eu senti tanto, assim, eu me senti tive muita empatia em relação ao desespero que eles estavam vivenciando, porque eles, assim como a gente fez toda uma situação para se deslocar e participar da corrida, eles estavam em pranto, chorando, e começavam a chegar as pessoas nessa situação. Eu falei, gente, vamos continuar, quem tem cabeça e corpo ainda para continuar. São 11 quilômetros, são duros, mas a gente finaliza. E a turma foi, e todo mundo terminou, e obrigada pela opção que a gente teve. A organização foi muito feliz em dar essa opção para as pessoas não desistirem. Não desistir. Então, o Patagonia Run, nessa edição, de dar essa possibilidade de não desistir, mesmo que seja fora do horário do corte, foi muito, muito feliz, e eu me superei, porque foi a primeira vez que eu fiz mais de 21 quilômetros, um tempo muito bom. Eu tinha planejado um tempo similar, então assim, estou super satisfeita. O ano que vem a gente vai ter que voltar. Com certeza, vamos e juntos. Continuar esse desafio. Sim. Porque realmente o desafio não é só o físico, não é só o treinamento, senão evoluir na parte mental. É isso que faz que a gente consiga finalizar os desafios. A mente é o que mais faz que você finalize teu objetivo e chegue nesse objetivo. Chegue nesse objetivo com aquela garra, né? A gente percebeu na chegada da senhora... Eu cheguei feliz. Muito feliz. Foi muito feliz. Esse último trecho foi muito feliz. Então isso é gratificante para todos. Nós estávamos lá na torcida esperando. Foi então legal. A gente via essa felicidade no olhar dela, né? Aquela expressão, vamos. Então a gente foi muito satisfatório mesmo. Sim, muito emocionante a chegada de todo mundo, né? A participação de todo mundo. E cada um teve essa experiência, né? Os meninos que fizeram o 10, o Luiz que fez o 42, que voou, mesmo com o joelho doendo, você, o Adriano, todo mundo assim. Quando a gente foi compartilhando essas experiências, todo mundo teve a mesma expressão de eu me superei. Então, não desisti e me superei. É isso que é muito importante, né? Com certeza. É aquele velho ditado que até disse pro doutor Adriano, vai e vença. Antes dele largar, vai e vença. Mas esse vai e vença, não é vai e vença e pegue pódio, pegue medalha. É não desistir. Não desistir, vai e vença você mesmo. Sim, vai e vença. Vamos. É isso aí, eu acho que eu já posso ir embora, né? Os dois, você viu? Eu acho que roubamos o eles assumiram aqui e não pararam, não, metralhadora. Mas é isso, eu acho legal. Acho legal que eles começam a se desenvolver, talvez eles até assumam aqui, né? Falar, olha,
Não vou, no próximo sabe. vídeo. No próximo vídeo eu não vou trazer um deles vai te entrevistar, né? Não, brincando. Mas é porque realmente é um trabalho de equipe, eu acho que todo mundo tem que assumir as funções uns dos outros temporariamente. Pode ser que seja, sim, uma abertura de uma ideia, daqui a doutora Daniela já comece a me acompanhar aqui nos vídeos. Pode ser que está surgindo agora a nova entrevistadora aqui do podcast. Pode ser, olha só. Mas legal que vocês tiveram a oportunidade de vir aqui falar um pouco da história. Agradecer a presença de vocês, novamente a presença de vocês, né? Mais uma vez, e que será mais uma de muitas. Espero que vocês voltem para falar mais coisas, contarem mais do que foi essa prova, do que foi outras provas, outras modalidades. Venham para ensinar, venham para aprender, mas venham. É essa que eu acho que é a função da internet, eu sempre falo isso. A função da internet é levar conhecimento para as pessoas, levar a oportunidade das pessoas talvez verem uma visão que o dia a dia delas não deixam que elas vejam. Isso é muito importante. Quando a gente fala blindar, não é bloquear a mente. Blindar é protegê-la das coisas que talvez vai prejudicar o funcionamento dela, tá? Então anota essa receita aí, que não é blindar no objetivo de que você não veja mais nada. É de que se você vê alguma coisa que vai fazer mal para o que você está desenvolvendo, essa coisa seja blindada e impedida de entrar na sua mente. E quando entram coisas boas, como é a nossa intenção aqui, trazer conhecimentos para vocês, é interessante que você, por exemplo, escreva aqui embaixo um comentário, faça uma pergunta. Como eu tenho acesso aos meninos sempre, se você fizer uma pergunta direcionada para o Matheus, depois ele pode ler o comentário ou eu mesmo posso transmitir para ele. A mesma coisa com a doutora Daniela. Está com uma dúvida, você que é menina, você que é mulher, que está querendo fazer uma prova. Ah, mas a doutora fez 21, depois agora fez já mais de 30, quer fazer o 42. Como é? Pode perguntar sem problema nenhum, tá? A ideia da rede social é exatamente essa. Vocês terem acesso a algumas pessoas que possam estar ensinando alguma coisa para vocês, ou vocês podem fazer comentários sobre alguma coisa que vocês querem que eles falem diretamente, tá bom? Então, obrigado a vocês, obrigado por terem vindo. Se quiser deixar, não vou nem deixar, né, uma palavra final, porque já falaram. Mas se quiser deixar uma palavra final, fica à vontade, tá? Esse podcast, como eu já falei várias vezes e tenho orgulho de falar, é um oferecimento da Colostro. Ele acontece porque a Colostro acredita no nosso trabalho. Nós acreditamos no nosso trabalho. E a Colostro, que está aqui, acertei de primeira, que a Colostro que está aqui é uma empresa que, além de acreditar no nosso trabalho, fabrica, produz, não vou dizer que ela fabrica porque não é dela, sai da vaca, mas ela produz o melhor suplemento do mundo. E eu tenho total convicção, eu carrego aqui o nome, ó. Total convicção de que Colostro é o melhor suplemento do mundo. Ele recebe o nome de Gold Protein porque é uma proteína ouro. A cor do Colostro é linda de ver, tá? Eu fui pessoalmente lá na fábrica, posso dizer para vocês, é muito bonito de ver o Colostro fora da cápsula. Mas saibam que vocês estão adquirindo e suplementando o melhor suplemento da vida de vocês, que vai trazer imunidade, que vai melhorar a sua saúde digestiva, vai melhorar a sua cicatrização, vai melhorar a sua recuperação pós-treino. E por isso, não é nenhum segredo, é por isso que quem utiliza Colostro se recupera mais rápido. Todos nós aqui somos provas vivas disso, fora todos os outros atletas da nossa equipe que utiliza Colostro. Então tenham certeza de que Colostro faz diferença. Então obrigado a vocês, se quiserem falar mais alguma coisa. E se não quiserem, obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. É chato ficar pedindo isso, mas faz grande diferença para o nosso canal que você seja inscrito aqui, inclusive para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então um beijo grande para todo mundo, obrigado a você que assistiu até aqui e tchau, tchau. Graças. Isso aí.